o depois de amanhã é o amanhã de hoje, qualquer coisa assim. Ou seja, eles tentam transportar o tempo relativizando tudo, dizendo que aquilo que vale mesmo é você degustar o próprio instante tal qual como deve ser vivido. Isso aparece também na cultura pop, a famosa música que você também gosta dos Kinks, que eu adoro, sou extremamente suspeito, Sunny Afternoon, né? O ódio à preguiça, que depois muitos estudiosos trabalharam. A preguiça, ela produz muito mais, ela cria muito mais, né, do que o esforço que, de uma certa forma, te estrutura, te organiza. E também muitos filósofos sugerem que o nosso corpo é uma máquina. É uma imbecilidade total, o nosso corpo não é uma máquina. Então, o Descartes ele fala isso, né? Ele estrutura, ele organiza, que se realmente fôssemos máquinas e nós não somos máquinas. Então tem um pouquinho de pensamento filosófico em cima disso, para dizer que o viver, a cultura, o cultivo, a terra, as raízes, a chuva, a neve, né? Tudo isso está relacionado com o nosso corpo, porque o nosso corpo ele vem também daqui e termina ali também, né? Que é muito mais curioso, muito mais rico em termos de nuances, em termos de riquezas. E dizem que você consegue viajar no tempo não apenas você tentando imaginar alguma coisa que aconteceu no passado, mas alguma coisa que sobreviveu ao passado. Se você vai tomar, por exemplo, o champanhe antigo guardado, ou então o vinho antigo, um bom degustador disso, ele consegue, através de um gole, voltar ao tempo de alguma coisa que está revivendo, que é absolutamente natural. Ou seja, não precisa você imaginar em ficção científica que você realmente tem que viajar e viver aquele momento. Você consegue reviver aquele momento em cima daquilo que a natureza te oferece. Então tem uma ótica filosófica sobre a banalização e a vulgarização dos tempos modernos e um desejo de volta à própria natureza que às vezes até mesmo a música e os bons pensantes, os roqueiros, têm isso, né? Então os Beatles falaram isso, o Who falaram isso, as óperas rock falaram isso, os Kinks falaram isso, os Londoners falaram isso, o pessoal de Liverpool falou isso, os cantores de música de origem celta falam isso, e assim vai. É extremamente rico, motivo pelo qual a gente tem todas essas imagens, todos esses objetos que nós temos aqui, que é uma loucura, que é uma coisa extremamente sensorial. Eu não sei se daqui a 50 anos, quando não estarei mais aqui, vai ter algum lugar parecido com a última loja de São Paulo, né? Que é a loja mesmo, esquecendo um pouquinho o trabalho da Cláudia, né? Mas acabou, fora isso não tem mais nada. O cálculo a ser feito, né? A não ser no e-commerce. Então no e-commerce você tem um produto e depois você fala, bom, o frete você vai ganhar porque você é um cliente legal, a gente gosta de você. Você vai pagar 3 dólares, 6 dólares, 12 ou 20 dólares, até mesmo mais caro do que o próprio produto. E o cara fala, acumula mais produto para que você tenha um impacto menor em cima do frete. O custo do caminhão virou uma virtualização que você vai pagar do seu bolso, você tem a menor ideia de quanto custa o cara que vai te cobrar isso. É totalmente maluco. É muito pior do que aquele pessoal, todo mundo focado em cima de uma tela só. Em vez de você ter um monte de gente olhando para uma tela, você tem um monte de gente, cada qual olhando uma tela diferente. Um olhando algo de inteligente, outro olhando algo de completamente imbecil e assim por diante. Então tem algo um pouquinho mais de desumano nisso. E assim, só completando aquilo que eu estava te falando, hoje, na prática, o grosso de quem está no celular é aquela coisa, de repente eu estou aqui com você com um papo bem básico, tá calor, tá chovendo, parou, mas eu acho que vai parar, acho que não, falando que vai chover a noite toda, uma bobagemzinha assim. Normalmente a menina novinha, o rapaz novinho, falando lá naquele celular, em WhatsApp, essas coisas, são coisas básicas ou bobas ou sem importância que nem essa, multiplicadas muitas vezes por 5, por 10, porque ela está falando esse tipo de coisa sem importância com vários ao mesmo tempo, entendeu? E aquilo está tomando o tempo dela, né? Então é uma multiplicação assim do inútil.
Para finalizar, o que Tem um meme aí da os semana dons passada, né? pensantes? Que é assim, O que você acha, Karen? hoje eu vou dormir cedo, né? Aí dá 2 da manhã, aí aparece lá o print do Google, né? Tanque tem buzina. O depois de amanhã é o amanhã de hoje, qualquer coisa assim. Ou seja, eles tentam transportar o tempo relativizando tudo, dizendo que aquilo que vale mesmo é você degustar o próprio instante tal qual como deve ser vivido. Isso aparece também na cultura pop, a famosa música que você também gosta dos Kinks, que eu adoro, sou extremamente suspeito, Sunny Afternoon, né? O ódio à preguiça, que depois muitos estudiosos trabalharam. A preguiça ela produz muito mais, ela cria muito mais, né, do que o esforço que, de uma certa forma, te estrutura, te organiza. E também muitos filósofos sugerem que o nosso corpo é uma máquina. É uma imbecilidade total, o nosso corpo não é uma máquina. Então, o Descartes ele fala isso, né? Ele estrutura, ele organiza, que se realmente fôssemos máquinas e nós não somos máquinas. Então tem um pouquinho de pensamento filosófico em cima disso, para dizer que o viver, a cultura, o cultivo, a terra, as raízes, a chuva, a neve, né? Tudo isso está relacionado com o nosso corpo, porque o nosso corpo ele vem também daqui e termina ali também, né? Que é muito mais curioso, muito mais rico em termos de nuances, em termos de riquezas, e dizem que você consegue viajar no tempo não apenas você tentando imaginar alguma coisa que aconteceu no passado, mas alguma coisa que sobreviveu ao passado. Se você vai tomar, por exemplo, o champanhe antigo guardado, ou então um vinho antigo, um bom degustador disso, ele consegue, através de um gole, voltar ao tempo de alguma coisa que está revivendo, que é absolutamente natural. Ou seja, não precisa você imaginar em ficção científica que você realmente tem que viajar e viver aquele momento. Você consegue reviver aquele momento em cima daquilo que a natureza te oferece. Então tem uma ótica filosófica sobre a banalização e a vulgarização dos tempos modernos e um desejo de volta à própria natureza que às vezes até mesmo a música e os bons pensantes, os roqueiros, têm isso, né? Então os Beatles falaram isso, o Who falaram isso, as óperas rock falaram isso, os Kinks falaram isso, os Londoners falaram isso, o pessoal de Liverpool falou isso, os cantores de música de origem celta falam isso, e assim vai. É extremamente rico, motivo pelo qual a gente tem todas essas imagens, todos esses objetos que nós temos aqui, que é uma loucura, que é uma coisa extremamente sensorial. Eu não sei se daqui a 50 anos, quando não estarei mais aqui, vai ter algum lugar parecido com a última loja de São Paulo, né? Que é a loja mesmo, esquecendo um pouquinho o trabalho da Cláudia, né? Mas acabou, fora isso não tem mais nada, absolutamente nada. Goodbye. You have this video to show to your kids, that's it. What else? Goodbye, kisses.